Hoje eu vou te mostrar as oportunidades do curto prazo no Bitcoin. Como que você deve olhar para o mercado e se posicionar nas operações de curto prazo. E também eu vou te falar como que continua o nosso cenário de médio e longo prazo, tá? Que esse não é um cenário tão favorável assim. Mas fica tranquilo que a gente vai separar esses time frames e você vai poder saber como tomar as suas decisões, tanto no curto quanto médio e longo prazo também. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha aqui, por exemplo, para alguns ativos como o Matic, veja só como é muito comum a gente ter movimentações de alta acontecendo em meio a movimentações de baixa. O que eu quero que você aprenda como lição dessa movimentação aqui que nós tivemos é que quando nós estivermos em uma tendência de baixa, o primeiro sentimento que você deve controlar é o sentimento de FOMO, Fear of Missing Out. Porque toda alta que ela acontecer, ela parece que é aquela alta que marcou o fundo. Que é a alta que agora vai levar a Matic de volta para o $1. Que é a alta que agora as coisas vão ficar super favoráveis para o ativo. E nesse momento as pessoas entram, começam a holdar ainda mais o ativo ou fazem $1 cost average e elas aumentam a quantidade de dinheiro que elas têm disponível para constituir prejuízo. Por que eu estou falando isso? Na semana retrasada, a gente viu essa movimentação de alta acontecendo dentro de Matic aqui, e eu comentei com vocês que Matic estava em um ponto onde era um ponto de realização de lucro dos traders. Como que eu sabia isso? É porque eu tenho bola de cristal? Não. É porque a gente olha para os dados on-chain, a gente via que estávamos nessa região aqui, ó, dessa linha roxa de Matic. A região que é a região de topo histórico dos traders. Quando a gente olha para os traders, eles sempre estão na sua maior lucratividade quando a gente chega nesses patamares aqui da linha roxa. Ou seja, esses são os patamares onde tenderiam a ter grandes realizações de lucro dos traders. E isso aconteceu, simples, o ativo ele voltou lá para a estaca zero de toda a subida que ele teve. E quando a gente teve essa movimentação de alta aqui, eu comentei com vocês que a gente jamais compra o ativo nesses momentos. Se a gente está falando que a tendência de médio e longo prazo ela é de baixa, o que nós vamos fazer nesse momento é procurar por operações de curto prazo. Simplesmente isso. A tendência de médio e longo prazo ela está apontando para baixo de Matic. Não queira ser um holder desse ativo. O que você vai fazer nesse ativo é procurar por operações de curto prazo. Essas operações elas têm data de abertura e elas também têm data de fechamento. Não é uma operação que você vai ficar simplesmente holdando porque Matic é um bom projeto. Mas entenda que nessa região aqui não é a região de compra, aqui é a região de venda. Mas, pelo contrário, a região aqui embaixo que nós estamos hoje, ela é a região de compra e não a região de venda. Olha só a grande diferença dos cenários que nós vimos Matic. Quando ela subiu, ela entregou essas grandes movimentações aqui de alta, a gente não procura por compra, a gente procura por venda. Agora que ela entregou essas grandes movimentações de baixa aqui, nós estamos vendo os traders no patamar de prejuízo, que são os prejuízos históricos aqui também, nós entendemos que aqui é uma região de compra. Significa que a gente vai comprar esse ativo nesse momento? Não, porque a gente precisa aguardar um candle de reversão dentro do price action. Como a gente está falando de trading, como a gente está falando de operação de curto prazo, a gente utiliza a análise on-chain para saber se nós estamos em patamar de lucro ou de prejuízo dos investidores. Se a gente vem em patamar de lucro, a gente não vai entrar. Se a gente vem em patamar de prejuízo, é aqui que nós vamos entrar e aqui a gente não vai vender. E aí a gente vai unir essa informação junto com o price action. Quando a gente tiver sinais de reversão dentro do price action, aqui vai ser a nossa oportunidade de compra, por exemplo, para ficar exposto no curto prazo. E não uma compra para ficar holdando o ativo aí para o longo prazo, porque saiba que, cara, a situação para Matic ela não está nem um pouco favorável. Hoje, o preço de Matic é o mesmo preço de abril de 2021. Ou seja, todas as pessoas que começaram a investir em Matic a partir de abril de 2021 e estão segurando o ativo e não holdando ele, elas estão no prejuízo. Ou seja, nós estamos falando 3 anos aí já
de prejuízo, beleza? Eu acredito que ser um investidor tem que ser muito mais estratégico do que a gente simplesmente holdar os ativos e segurar aí ADA o infinito. Olha só, outro ativo que a gente comentou na semana retrasada também que não era um momento de compra era Link, por exemplo. Link ela tinha menos tração do que Matic, depois ela subiu um pouco mais aí. Afinal de contas, a semana passada inteira eu fiquei fora, eu tirei uma férias e foi uma férias excelente, mas eu vou te falar uma coisa. Você quer saber quando a sua vida ela está boa mesmo ou não? Não é enquanto você está de férias, mas sim quando você volta para casa. Cara, se você voltar para sua casa e você se sentir confortável, se sentir com saudade da sua casa, da sua vida, da sua rotina tradicional, eu estava com muita saudade de vir aqui gravar uma análise para você, saiba que nesse momento você atingiu a felicidade. E quero deixar bem claro aqui que eu sou muito grato por toda a vida que eu tenho. Afinal de contas, saí de Governador Valadares, instalador de som, para chegar aqui. Foi uma jornada bem difícil. Mas enfim, esse nem deveria ser o foco aqui para comentar com você. Mas olha só, quando a gente olha para a Link, por exemplo, ela também subiu, ela também chegou ali dentro da região, por exemplo, aonde nós devemos realizar o nosso lucro, aonde os traders eles realizaram o seu lucro. Agora ela caiu e nós estamos dentro de patamares históricos aonde a gente forma fundos periódicos que a gente tem oportunidades ali de curto prazo. Obviamente não é uma grande acúmulo de prejuízo igual são essas agulhadas aqui, mas a gente já está dentro dessa região. E a gente une essa informação junto com o Price Action para a gente saber se está no momento da gente entrar dentro desse ativo e fazer uma operação de curto prazo ou não. Por exemplo, a gente vai lá no Price Action e a gente vai buscar por sinais de reversão. Quando a gente tiver sinais de reversão, seja divergência dentro do RSI, seja candles de reversão com aumento de volume, por exemplo, ou pivôs, a gente vai buscar por operações de long, por exemplo. E a gente sabe que essa movimentação ela vai ser simplesmente um respiro para ela continuar caindo lá na frente, beleza? E bom, quando a gente olha para o nosso Bitcoin ali, que é o rei, né, quem manda no mercado, principalmente no médio e longo prazo, olha só, sempre que a gente for analisar o Bitcoin, nós estamos analisando o médio e longo prazo do Bitcoin e de todo o mercado cripto. Respeite o Bitcoin, porque saiba que ele é rei ainda nesse mercado. Bom, então quando a gente olha para o Bitcoin, nós estamos no patamar histórico de prejuízo acumulado dos traders, ou seja, aqui nos dá oportunidades de compra, caso a gente tenha sinais de reversão. A gente pode puxar Price Action, por exemplo, do gráfico de 1 hora, já que nós estamos buscando por operações de curto prazo, e entender o que está acontecendo no curto prazo. Olha só, a gente tem um padrão gráfico acontecendo aqui, e pode ser constituído como uma cunha descendente. Cunhas descendentes, elas têm maior probabilidade de romper para onde? Para cima. Então a gente sabe que a base dessa cunha aqui, se a gente tiver sinais de reversão, por exemplo, a gente já tem sinais e já tem informações suficientes para saber que a gente vai ter operações no curto prazo de long. Se a gente tiver algum candle de reversão dentro dessa região aqui, ou até mesmo se a gente começar a ver candles de reversão dessa movimentação de alta que nós tivemos aqui, ó, por exemplo, fazendo um pullback dentro de 0,5 ou 0,618 de Fibonacci, e nós estamos falando ali em torno de 57.500 mais ou menos, a gente começa a ver sinais de reversão. Saiu esse sinal de reversão, um candle de reversão com aumento de volume e unindo a análise on-chain, sabendo que o momento dos traders é de prejuízo, a gente tem uma operação de compra. E lembre-se que no médio e longo prazo nós estamos em uma tendência de baixa, primária. E eu venho comentando isso com vocês fazem meses. Quando a gente está exatamente abaixo do custo do investidor de curto prazo, por exemplo, que é abaixo dessa linha vermelha que nós temos aqui, a gente sabe que estamos em um mercado mais bearish, ou seja, em um bear market. E esse bear market ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Bom, eu não sei se você sabe, mas bear market significa mercado dos ursos. Bull market significa mercado dos touros e bull run significa a corrida dos touros. Quando o mercado ele está caindo durante semanas e a tendência primária ela é de baixo, nós estamos em um bear market. Esse bear market ele pode ser mini ou ele pode ser longo. 2019 foi um bear market mini, 2022 foi um bear market longo, por exemplo.
E nesse momento nós estamos em bear market. Sim, não adianta você acreditar que nós estamos em bull market, como as pessoas estão vendendo essa ilusão nesse momento. O cenário ele é muito mais caótico no médio e longo prazo do que simplesmente alta infinita, por exemplo. Então aqui é um momento da gente ter mais cautela, por exemplo, quando nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo. O porquê que esse é um momento de cautela? Essas barras aqui representam as realizações de prejuízo que a gente tem desses investidores de curto prazo. Saiba que no momento, quando a gente tem altas realizações de prejuízo, a gente bate um fundo local. Mas, se você analisar em termos de ciclo, você vai entender que quando nós temos altas realizações de prejuízo acontecendo em seguida, durante um longo período, olha só, esses momentos eles se tornam momentos mais perigosos para o mercado, porque as pessoas estão vendendo em pânico, elas estão realizando prejuízo. Quem realiza prejuízo muitas vezes são os novatos, e quando a gente tem muito supply na mão desses novatos, isso é um grande problema para o mercado, tá? Nesse momento nós estamos tendo altas realizações de prejuízo, tá? Como eu falei, quando a gente tem grandes agulhadas aqui, isso faz um fundo local, ou seja, nos dá a oportunidade de trade em curto prazo. Olha só, se a gente vê alta realização de prejuízo, se a gente vê o momento dos traders ali também na zona de prejuízo acumulado, e a gente começa a ver sinais de reversão dentro do price action, pumba, a gente tem as informações perfeitas para a gente fazer operação no curto prazo, tá? Mas no médio e longo prazo as coisas estão bem bearish, por exemplo. A maior parte do meu capital, ela não está exposta nesse momento. Sim, todas as minhas carteiras, elas estão defensivas. E é muito engraçado porque há 4 meses, quando eu liquidei praticamente todas as minhas altcoins, quando eu soltei um vídeo aqui no canal que eu estava vendendo 500 mil em altcoins, muitas pessoas, elas ficaram presas nessas altcoins por não respeitarem as tendências, não respeitarem os movimentos do mercado. Entenda que desde lá para cá eu só venho falando com você sobre Bitcoin. É muito raro eu falar sobre as altcoins, porque esse momento é do Bitcoin. E as coisas para ele, elas não estão certas, elas estão bem escuras, na verdade. Então a gente precisa ser mais cautelosos nesse momento, tá? Seria muito mais fácil para mim vir aqui no YouTube e vender para você que a alta é infinita, os 10 próximos ativos que vai começar a subir, mas não. Esse não é o jeito que eu trabalho. Afinal de contas, isso daqui é um documentário das minhas análises. Eu não sou um youtuber, e sim um investidor que tem uma empresa chamada Block Capital. O meu objetivo com o YouTube é simplesmente que ele seja uma vitrine do Itelis Analista, para que você possa ver como que a pessoa que toma as decisões de dentro da Block Capital, ela analisa o mercado. E se você quiser, você pode ter acesso aos produtos da Block Capital, por exemplo, carteira recomendada, alguma coisa do tipo, os treinamentos, por exemplo. Mas eu quero que você entenda que o meu foco aqui dentro do YouTube não é construir uma thumb chamativa, não é falar aquilo que você quer ouvir, e sim falar aquilo que precisa ser dito, beleza? Porque assim eu sei que a Block Capital ela vai crescer muito lá na frente. Bom, quando a gente olha para os investidores de curto prazo, então, eles estão dentro da fase de capitulação e a gente sabe que ainda eles têm muito espaço para poder capitular. Todos os investidores de curto prazo, todo mundo que investiu nos últimos 6 meses no Bitcoin, eles estão no prejuízo. E saiba que esse prejuízo acumulado não são os patamares de dor máxima que nós temos ainda desses investidores. Se não são os patamares de dor máxima, a gente ainda tem espaço para ir mais baixo. Isso significa que nós vamos mais para baixo? Não. Significa que nós temos espaço para ir para baixo. Se a tendência ela é de baixa, é de um bear market, nós sabemos que a baixa ela pode ser muito mais forte do que os patamares que nós estamos hoje. Significa que a gente vai contar com o olho da mosca em 12 mil dólares? Não, a gente não vai contar com esse olho da mosca em 12 mil dólares, mas a gente sabe que a tendência é para baixo. Quando a faca parar de cair e ela bater no chão, nós vamos visualizar isso e a gente vai entender qual que vai ser o movimento de reversão. Lembrando, na semana passada eu falei com você sobre um rally que a gente poderia ter até o início da redução da taxa de juros. Esse rally, ele ainda está na mesa. Geralmente, quando a gente tem o primeiro corte da taxa de juros ali, a gente tem um movimento eufórico. Esse movimento eufórico, ele ainda traz um rally, ou seja, dia 18 de setembro, nós teremos uma redução da taxa de juros. Saiba que dia 18 de setembro a gente ainda pode ter um rally subindo mais um pouco aí e finalizando e realmente iniciando as grandes quedas.
mesmo que a gente tenha um rally diante da nossa frente, aproveite isso no curto prazo. Caso a gente não tenha esse rally, a tendência ela é totalmente de baixa. Caso a gente tenha o rally, a tendência ela ainda é de baixa após esse rally também. Então esteja analisando o mercado todos os dias da semana para que você se mantenha atualizado e saiba tomar as melhores decisões, para que você consiga multiplicar seu dinheiro. E Teles de volta das férias aqui. Amanhã eu tô de volta aqui no canal trazendo mais análise para você. E como prometido há 2 anos, pode vir aqui no canal todos os dias da semana que você terá um vídeo meu aqui para você. Um forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.